Olá, daqui é o Pedro Hipólito, este é o meu caderno A5. Hoje vou finalmente fazer o vídeo pedido em dezenas de comentários. O vídeo sobre o banqueiro mais rico do mundo. É finalmente o vídeo sobre a família Safra. Bom, lembram-se do vídeo que fizemos sobre Magnitsky, Alexandre de Moraes. Nesse vídeo, o nosso personagem principal, a certa altura, tem uma reunião na Riviera Francesa, chega de barco. Bom, a reunião num palácio, mansão La Leopolda, a casa mais cara do mundo. A pessoa que o recebeu nessa casa era o proprietário da casa, o banqueiro Edmond Safra. É sobre ele e sobre a família Safra que vamos fazer este vídeo. Vamos contar essa história. Para percebermos a dimensão da fortuna dos Safra, podemos olhar para os mais ricos do Brasil. E, portanto, isto é um vídeo que tem também muito interesse para a nossa audiência brasileira. E se olharmos para a lista dos mais ricos do Brasil, segundo a revista Forbes, vemos que o número 1 é o Eduardo Saverin, fundador do Facebook, com uma fortuna de 42 bilhões de dólares. O número 2 é uma senhora. A segunda pessoa mais rica do Brasil é uma senhora chamada Vicky Safra. Vicky Safra tem uma fortuna 22 bilhões de dólares. E, portanto, vemos que mesmo nos dias de hoje, a segunda pessoa mais rica do Brasil com uma fortuna de 22 bilhões de dólares tem o apelido Safra. Epá, é uma história apaixonante perceber como é que isto aconteceu. E, como sempre, vamos começar na raiz. Vamos começar na raiz para perceber isto a fundo. Bem, vamos lá perceber a história dos Safras e o personagem principal vai ser o Edmond Safra, o tal da mansão La Leopolda. Bom, quem era o Edmond Safra? O Edmond Safra nasceu em Beirute, no Líbano, em 1932. Portanto, antes da Segunda Guerra Mundial. Era filho de quem? Era filho de Jacob Safra, que nasceu em Alepo, na Síria. Portanto, já estamos a juntar dois países. O pai dele era da Síria, Alepo, na Síria, e ele era de Beirute, no Líbano. Portanto, vemos que é uma família que vem de dois países. Eram judeus. É engraçado, que estes tipos são sempre judeus, É engraçado, é engraçado. É mesmo uma malta eficaz nos negócios. Família judaica, tradicionalmente ligada a que negócios? Ouro e câmbios, portanto, conversão de moedas. E, portanto, já vimos, o pai era da Síria, ele era do Líbano, são sírio-libaneses. Sírio-libaneses. Alto. Malta de São Paulo. Malta de São Paulo. Rings a bell. Sírio-libanês. O que há em São Paulo? Há um hospital de alto prestígio chamado Hospital Sírio-Libanês. Mas na América Latina, em São Paulo, há um hospital chamado Sírio-Libanês. Mas como assim? Estranho. Estranho que estes Safras também são sírio-libaneses. Será que vem dos Safras? Não vem. Mas é curiosa a coincidência. Então fui investigar. A fundadora do Hospital Sírio-Libanês, portanto, fundadora no sentido patrona, que deu dinheiro para o hospital aparecer, é a senhora dona Adama Jafet, que tinha origem igual à deste Edmond Safra. E vamos ver mais à frente que até era cliente do Safra, do Banco Safra. Dona Adama Jafet, Hospital Sírio-Libanês. O Safra também era sírio-libanês. Já vemos que nesta origem há qualquer coisa que os liga ao Brasil. É do outro lado do planeta. É do outro lado do planeta. Mas há qualquer coisa que já aqui, neste tema sírio-libanês, liga com São Paulo. Liga com o Brasil. Interessante. Também já vimos que a segunda mulher mais rica do Brasil tem o nome Safra. Interessante.
Mas, portanto, eles, oriundos da Síria, tiveram o filho no Líbano, portanto, sítios, pá, que não são sítios que é super desenvolvido, não é o centro do mundo, não é? Esta família Safra era uma família já abastada, portanto, eles tinham uma espécie de uma casa de câmbios. Eu até digo para os brasileiros que eles eram uma espécie de doleiros. Sabem, no Brasil há o doleiro, não é? Que arranja dólares. Bom, escândalo de lava-jato. É quase o mesmo conceito do doleiro. Olha, lava-jato também é um vídeo. Também é um vídeo. Eu gosto de coisas um pouco com mais lastro e com mais história. Tínhamos que arranjar uma história para aquilo ficar mais aquele bife do lombo. Mas é interessante. Portanto, eles eram uma espécie de doleiros do Líbano. Doleiros para os portugueses é uma casa de câmbios, não é? Porque não percebem. Bom. Portanto, não tinham, eram de sucesso, eram comerciantes de sucesso, tinham alguns recursos, mas não tinham uma dimensão intercontinental como vieram a ter. Praticamente planetária. Portanto, eram comerciantes daquela região do Médio Oriente com algum sucesso, já abastados. O pai, portanto, o pai do personagem principal, o tal Jacob Safra, teve 8 filhos. 4 meninas, 4 meninos. Das 4 meninas sabe-se pouco. Levaram uma vida discreta. É natural, região Médio Oriente, as mulheres talvez tenham um percurso mais reservado. Os homens são todos conhecidos e tiveram algum protagonismo. Então vamos nos focar nos 4 filhos masculinos, homens, do Sr. Jacob Safra. Filho mais velho chamava-se Abraham Safra. O Abraham Safra não tinha perfil para os negócios. Epá, quase que parece o irmão mais velho do Trump. Pá. Para quem vê, vejam o vídeo do Trump, quase que parece. Também não tinha. Pá. Bom, o Abraham Safra não tinha perfil para os negócios. Então, o que é que o pai fez? Deu-lhe a herança antecipadamente. Era uma coisa que era prática naquela família, que é, se alguém não vai contribuir para a herança no futuro, então recebe a herança já. E, portanto, os ganhos futuros ficam para os outros. É engraçado, pá. É dizer assim, olha, até agora estamos aqui, nós no futuro vamos estar ali, mas como tu não vais contribuir para nós irmos para ali, recebes a tua parte disto que está aqui. Recebes. E ele desapareceu dos negócios da família. Recebeu uma quantia, foi viver para a Suíça, desapareceu. Bom. O seguinte é o nosso personagem, Edmond Safra, que nasceu, como eu disse, em 1932, morreu em 1999. Viram também no filme do Magnitsky e Alexandre de Moraes, vão ver se não viram, fantástico, como é que ele morreu, está lá explicado. E está lá, fala da morte, fala da casa, fala disto tudo. Já era abordado lá, mas em uma forma simplificada. Agora estamos a entrar no bife do lombo. Qualquer dia uma t-shirt, pá. Bife do lombo. Bom. Este Edmond Safra é que se transformou num banqueiro internacional de grande dimensão. Terceiro filho. Moise Safra. Nasceu em 1934. Já foi cofundador do Banco Safra que hoje existe no Brasil. Hello, brasileiros. Isto vai ser interessante. E o mais novo, Joseph Safra. Nasceu em 1938. Foi o líder do Banco Safra no Brasil até à sua morte em 2020. Portanto, já vemos que o nosso Edmond, que faz... que é a história de hoje, morreu em 1999 e o irmão mais novo já só morreu em 2020. Quer dizer que há 20 anos que ficam fora desta história. Esses 20 anos é a parte 2 sobre os Safra, que é tudo no Brasil. A parte 2 é tudo no Brasil. Hoje vamos ver o resto, que foi aquilo que o Edmond desenvolveu, mas entretanto o irmão mais novo também foi criando no Brasil. Ok? Este Joseph Safra, quando em 2019 saiu a lista da Forbes, foi listado, portanto o irmão mais novo foi listado, portanto 20 anos depois do Edmond ter morrido, foi listado como como o banqueiro mais rico do mundo. Tinha uma fortuna de 25 bilhões de dólares. E quando ele faleceu em 2020, a esposa, Vicky Safra, herdou 23 bilhões. Portanto, quando vimos que hoje ela tem 22, é a esposa do irmão mais novo.
4 irmãos, o mais velho não tinha jeito, recebeu a herança, saiu. O segundo mais velho é o Edmond, criou o Império Intercontinental. E os 2 mais novos focaram-se no Brasil. A Vicky Safra, número 2 mais rica do Brasil, é a mulher viúva do irmão mais novo. Pronto, estamos a começar a perceber o puzzle. Agora vamos ver como é que isto... como é que uns tipos da Alepo, da Síria e do Líbano, de repente têm dimensão planetária. Porque isto é que é giro, não é? Isto é que é giro, é perceber como é que os tipos que saíram lá do meio da areia, aquilo é pouco mais do que um país pequeno, subdesenvolvido. Bom, este Edmond Safra, portanto, o irmão mais velho, estava já ficou fora do jogo, recebeu o dinheiro e vai. Os outros 3 filhos continuaram no jogo. Portanto, ele na prática era o mais velho ativo, ok? E então o pai dele disse-lhe, com 16 anos, é sempre com 16 anos, O Putin com 16 anos foi ao KGB. O que é que nós já vimos? Vimos não sei, já vimos 16 anos em vários vídeos, agora já nem me estou a conseguir lembrar. Mas vão ver, eu hei de fazer aqui um resumo dos 16 anos. A malta começa muito nova a querer esgravatar. Com 16 anos, este Edmond foi mandado sair do Líbano e sozinho. Quer dizer, não é bem sozinho porque eles levavam ajudantes, não é? Levavam pessoas que trabalhavam lá na casa de câmbios para ajudar. Foi mandado para Tel Aviv, em Israel. Quer dizer, era em Israel porque o Estado de Israel tinha acabado de ser criado. E, portanto, reparem como eles eram rápidos. Ou estavam no Líbano, criaram o Estado de Israel, ele disse logo ao filho mais velho, que estava no ativo, tu vais para lá. Isto dá que pensar, nós hoje em dia, a malta toda no conforto, não quer ir, tem medo, é inseguro, não gosta. Mandava ao filho de 16 anos para Israel, um Estado que estava a acabar de ser criado com confusão e com incerteza. Bom, então ele com 16 anos foi liderar uma espécie de exposição da Casa de Câmbios aos judeus que começavam a chegar da Europa. Porque é preciso dizer, o Israel foi criado do zero, mas havia judeus na Europa toda que tinham sido perseguidos pelos nazis, que agora iam para ali. E então vinha pessoas da Europa toda para lá. E também judeus do Médio Oriente que se iam juntando ali. E, portanto, havia clientes que se aproximavam. Então ele tinha 4 objetivos profissionais. O primeiro era converter capital em ouro e divisas fortes. E, portanto, várias pessoas que estivessem naquela região, se precisassem de meios de pagamento que pudessem usar internacionalmente, era com eles que tratavam. É tal casa de câmbios. Trocavam várias moedas regionais por ouro e por libras, por exemplo, ou francos suíços. Ok? Atendiam os clientes judeus instalados em Israel. Reparem que a máquina funciona, porque eles eram uma casa de câmbio, os tipos estavam no meio, aquilo é basicamente árabes naquela região. E eles eram judeus, estes safras. Portanto, quando vinham os judeus da Europa, quem é que iam procurar? Onde é que está aqui um judeu que nos possa orientar nos temas financeiros, arranjar umas notas para ir às compras? Estou aqui, miúdo de 16 anos. Portanto, ajudava os judeus recentemente instalados em Israel. Criaram uma ponte financeira Beirute-Tel Aviv. Portanto, quem quisesse fazer transferências podia entregar, o dinheiro era entregue do outro lado. E começaram a conhecer montes de europeus. Eles que eram lá do Líbano, de repente, como vinham alemães, vinham italianos, vinham não sei o quê, vinham os tipos todos que tinham sido perseguidos pelos judeus, pelos nazis e sobreviveram, eles começaram a ter relações europeias. Portanto, eles começaram a perceber que não bastava estarem no Líbano e começarem a ir para Israel. Começaram a perceber que eles tinham, de facto, aquelas pessoas, os europeus que foram para Israel, tinham necessidades na Europa. Necessidades bancárias na Europa, tinham coisas para pagar, tinham coisas que... E, por outro lado, os outros judeus do Médio Oriente também começavam a dizer, isto está a ficar instável, agora é Israel. Quando se criou Israel havia muita também... algum antissemitismo naquela região, porque os árabes diziam, mas quem são estes gajos que agora estão todos a vir para aqui? Criavam um bocado de anticorpos. E, portanto, os próprios judeus daquela região queriam mandar o dinheiro para fora para estarem seguros. E, portanto, eles começam a perceber que, certo, expandiram para Israel, mas que isto não era suficiente. Eles tinham que estar mesmo na Europa. Então o pai diz-lhe,
Edmond, tu agora vais para Milão. E ele, mas tem 16 anos, não é? Ele na altura já tinha 18, não é? Porque ele tinha ficado 2 anos em Israel. Não, fizeste bem essa coisa de ir para Israel, Tel Aviv, mas agora isso já não chega. Agora tens que ir para Milão. Porque os nossos clientes são europeus, querem apoio na Europa, nós não temos nada na Europa, se nós não fizermos isto vamos ficar curtos. E eles tinham uma filosofia que é interessante até para reflexão, que é, eles não iam contratar um italiano qualquer, eles iam mandar o filho. Mesmo que tivesse 16 ou 18 anos, era melhor do que contratar uma pessoa desconhecida no terreno que eles não confiavam. Isto é interessante até para mim, para reflexão. Bom, e ele vai para Milão, outra vez sozinho, ou quase sozinho, porque levava sempre um empregado ou outro para ajudar. Mas isto não era magnatas, não era chegava a Milão e tudo do bom e do melhor. Não é? Portanto, eram comerciantes com algum sucesso daquela região, com coragem, não é? Também não eram miseráveis, portanto tinham capacidade para viver na Europa, mas a construírem ainda. E, portanto, qual era o modelo de negócio que eles tinham na cabeça? Era viabilizar que o dinheiro que existia em Israel, no Líbano e nos países árabes ali à volta pudesse deslocar-se para a Europa. Porque naquela altura, hoje em dia, se calhar vai a um computador, faz uma transferência e está feito. Naquela altura, a malta estava ali e não conseguia transferir para lado nenhum, não havia transferências internacionais com facilidade. Então o que é que eles fizeram? Um modelo de negócio que tinha as seguintes partes. Primeira, Forex, portanto cambista. As pessoas entregavam fosse o que fosse e eles trocavam por ouro ou divisas fortes. E, portanto, a pessoa entregava o que queria lá na casa de câmbios e recebia em troca ouro ou divisas fortes. Só que a pessoa não queria de volta as divisas fortes, porque isso não dá para pagar com libras em Israel, não é? O que é que as pessoas queriam? Dizia assim, não, você fica com o ouro, você fica com as divisas fortes e vai-me mandar isto para a Europa. E então, eles tinham um serviço logístico que transportava fisicamente, não é uma transferência eletrónica, não é um Pix, não é um MBWay, como nós dizemos em Portugal. Levavam fisicamente as notas, levavam fisicamente o ouro, ok? E era transportado de avião para Milão. Eles tinham alguns sistemas para manter aquilo mais ou menos secreto. Imagino que deviam já ter alguns tipos das alfândegas e não sei o que, mais ou menos alinhados, e conseguiam transportar fisicamente valores por avião de Israel para Milão. E reparem que é um teste enorme de confiança. Imaginem alguém dizer assim, olha, toma lá 10 mil euros e darem isto a um desconhecido, a um miúdo desconhecido. E agora vamos ver se aquilo aparece na Europa em algum lado, ou se o tipo desaparece, foge, rouba, gasta, faz o que quiser. E eles começaram a ver que eles eram confiáveis e, portanto, isto foi aumentando muita confiança. Reparem que estamos a falar de alguns clientes que eram alemães, que eram italianos, que eram franceses, que eram judeus fugidos da Europa. E outros árabes, não é? E outros árabes daquela região. Depois, quando aquilo chegava a Milão, eles conseguiram criar uma relação com um banco italiano e conseguiam depositar aquilo na Itália. E, portanto, conseguiam mostrar, olha, o dinheiro que você mandou, entregou-me isso em Tel Aviv ou em Beirute e agora está depositado aqui num banco italiano de renome. Isto aumentava imensa confiança neles. Quer dizer, e tiravam uma comissão, claro. Não é? Eles não andavam a trabalhar de graça. Tiravam uma comissão. Quando depositavam no banco, havia juros sobre depósitos. Esses juros sobre depósitos, uma parte ficava logo para eles, porque eles é que eram os gajos que tinham a conta bancária, não é? O outro não tinha documentos nem nada para abrir aquilo na Itália. Eles ficavam logo com uma parte dos juros e era assumido. O próprio Safra dizia, se o juro é 6%, a pessoa contenta-se com 5%. Desde que o serviço seja impecável, que é, nós damos-lhes atenção. Portanto, toda a filosofia deste Edmond Safra não era vamos pagar juros altos para atrair clientes, era o nosso serviço é impecável, é confidencialidade total. Você entrega-me uma coisa em Tel Aviv, a coisa vai aparecer em Milão, não falha. Isto ainda existe muito, por exemplo, nos países africanos, não é? A possibilidade de trocar moeda local por dólares ou por euros, naquilo que se chama mercado negro, até fazer transferências internacionais, isto existe nos mercados africanos. E a confiança total, a pessoa faz uma transferência para um desconhecido, muitas vezes só sabe o nome, e de repente aquela transferência aparece em Londres, ou aparece em Nova Iorque, ou aparece não sei onde. Na base da confiança, pode ser um dia que não aparece. Quando não aparece, aquele tipo perde a confiança, desaparece.
Portanto, tinham os juros sobre depósitos. Depois começaram a inventar outra coisa que é, mas se nós temos depósitos de ouro e de moedas fortes, então isto serve de colateral. Então, isto pode ficar depositado e podemos pedir empréstimos sobre os depósitos. Então conseguiam pedir empréstimos sobre os depósitos que os outros lhe tinham dado. Quer para eles próprios, quer para ajudar outras pessoas que lhes pagavam uma comissão e que eles tinham que ter a certeza que lhes pagavam, não é? Porque eles de repente tinham um colateral gigantesco que eram os depósitos, que não eram deles, do Banco de Itália. Portanto, se eles conseguissem avaliar bem quem pede um empréstimo, conseguiam dizer ao banco, olha, dê-me X colateralizado por este depósito. Se eu não pagar, você tira do depósito. Mas não mexiam na conta do tipo de Israel, mas estavam a obter um empréstimo sobre ela. Ok? E depois, numa fase final, acrescentaram um serviço que era a transferência Milão-Geneve. Portanto, para quem queria ter depósitos na Suíça, que era um nível acima de Itália, eles conquistaram isso. E isso obrigou naturalmente o tal jovem Edmond a ir à Suíça, abrir contas bancárias, reconhecer os bancos, infiltrar-se na sociedade suíça. Portanto, vimos que eles faziam 5 serviços. Vejam como está bem completo. Pá. Como está bem completo e já percebemos como é que eles começam a ganhar dinheiro mais a sério. Desde o tal Jacob, que era lá no Médio Oriente, Líbano, Tel Aviv, Síria, ele agora já estava em Milão. E, portanto, fazia Forex, cambista, fazia transporte de valores, serviço jurídico, portanto, transportar dinheiro físico, notas e ouro, fazia depósitos bancários na Europa que geravam juros, fazia créditos usando os depósitos como colateral e depois juntou transferências dentro da Europa. Então já tinha a transferência Tel Aviv, Milão e agora Milão, Geneve, era mais uma perna neste serviço. 5 coisas que eles faziam. 5 coisas. Vou insistir no número 5. Vou insistir no número 5 ao longo deste vídeo. Faziam 5 coisas. 5 coisas. Atenção. Bom, isto tem aqui twists, pá. Isto tem aqui twists. Mantenham-se firmes, tem aqui twists. Bom, como é que ele vivia em Milão? Vivia uma vida faraónica, pá, cheio de dinheiro? Não. Ele vivia uma vida relativamente modesta, sóbria, não era um miserável, porque tinha o dinheiro da família, mas, diria, uma vida normal de classe média, tinha um pequeno apartamento que alugou, no início até ficou nos hotéis mais de 4 estrelas, 3 estrelas, e depois alugou um pequeno apartamento. Tem algumas coisas engraçadas que ele fez em Milão. Quando ele se instalou em Milão, ele recebia telefonemas, o que é que eu precisava? De um telefone, não é? Este Safra, lembram-se quando eu disse... Pá, isto é giro, pá. Lembram-se quando eu disse no livro, no filme, isto no livro não, no filme do Magnitsky, que quando eles tiveram a reunião lá na mega mansão, lá no Leopolda, eles falavam e ele estava permanentemente ao telefone, quase que nem ouvia o que eles disseram. Eu expliquei isto. Ele desde criança estava permanentemente ao telefone. Reparem, não havia WhatsApps, não havia e-mails, não havia nada disso. O mundo dele é o telefone. O mundo dele é o telefone, estamos nessa fase. E então... ele, mesmo quando foi para Milão, estava sempre ao telefone. Com quem é que ele estava ao telefone? Com tipos em Tel Aviv, com tipos no Líbano, com tipos na Síria. Estava ao telefone com a origem do dinheiro e depois a ligar para a Suíça, para não sei o quê. Bom, mas ele achava uma coisa, que é que se eu estou ao telefone, pá, nota-se que eu estou em casa. Não parece um banco. E então contratou uma datilógrafa. Uma datilógrafa é uma secretária que escreve à máquina, não é? E o que é que disse à datilógrafa? Sempre que me vir ao telefone, carrega, começa a escrever. Eles têm que ouvir, sabem, aquelas máquinas de escrever fazem um barulho enorme enquanto está a escrever. Você tem que fazer barulho com a máquina de escrever, que é para criar ambiente de escritório. Então ele estava em casa, num quarto quase, e tinha a datilógrafa ao lado, a dar à tecla para fazer ruído de fundo, banda sonora. É engraçado. O tipo na Síria estava ao telefone, pá, o tipo está num grande escritório, pá, tem tipos a escreverem e não sei o quê. Bom, é engraçado, é engraçado. Ele tinha muita noção de criar percepções. Ele, desde que foi para Milão, por exemplo, andava sempre num fato azul escuro de 3 peças, muito formal. Tinha isto da secretária, já tinha uma assistente que era mais para fazer barulho do que outra coisa, mas criava um ambiente que era o Sr. Safra, que tinha uns... Eles nem Tel Aviv não tinham forma nenhuma de saber se aquilo era um banco com 10 andares ou se era um quarto onde ele dormia. Não é? Mas desde que ao telefone o som fosse compatível, estava tudo certo. Ele vestia-se dessa maneira também porquê? Porque ele
quando não estava em negócios ao telefone, o que é que ele fazia? Semelhante ao Trump. Vejam o vídeo do Trump. O vídeo anterior sobre o Trump explica isto muito bem. Ele ia para lobbies de hotel, dos melhores hotéis de Milão, sentava-se, pedia um chá, levava um jornal e estava o dia todo no lobby do hotel para ver e ser visto, para conectar-se com potenciais banqueiros, empresários italianos. Ia para o sítio onde eles estão, não ficava em casa deitado na cama, não ficava em casa a ver o tempo passar. Se não estava coisa, ele andava vestido formalmente, de fato, não é? De terno, como dizem no Brasil, de terno, e saía para ir para os melhores hotéis de Milão, sentar-se e tentar meter conversa como se fosse um banqueiro, não é? Como se fosse um banqueiro. E ia estabelecendo contactos. Tem outra estratégia semelhante a esta, mas reparem que o Trump, eu expliquei que ia para o Le Club, para o 21, fazer exatamente a mesma coisa. Ia para o meio dos poderosos. Porque o que interessa é estabelecer contactos com quem o pode empurrar para cima, não é com os desgraçadinhos, não é? O grupo de amigos desgraçadinhos são muito simpáticos, mas não o levam para cima. Então ele fazia isto. Ele tinha uma estratégia muito engraçada e que eu achei interessante. Porquê? Porque eu já estudei. Qualquer dia posso fazer um vídeo também sobre isto. Na CIA, os serviços secretos americanos, há manuais que são parcialmente conhecidos. Eu hei de fazer um vídeo sobre a história da CIA. Mas há manuais de treino dos agentes que têm algumas táticas lá descritas e que até já são semi-públicas, porque há leaks, não é? E, portanto, consegue-se saber isso e até há livros que descrevem partes disso. Eu não vou alongar agora porque isso abria aqui uma janela que é mais 1 hora só sobre a CIA e sobre técnicas dos agentes secretos. Mas deixem nos comentários CIA e eu um dia faço um vídeo sobre a história da CIA e explico esse capítulo. Bem, fechamos isto. A tática que este Edmond Safra usava vem descrita numa forma muito mais sofisticada nos manuais da CIA. Não tem nada a ver, porque não tinha nada a ver com a CIA, nem existia a CIA nesta altura, não é? Mas é a estratégia que o Safra inventou para ele próprio e que se chamava a estratégia Buongiorno. Buongiorno é bom dia em italiano, ok? O que é que era a estratégia Buongiorno? Imagina que ele queria estabelecer relações com um banco qualquer importante em Milão. Se ele fosse lá ao banco a seco a dizer, olha, eu acabei de chegar do Líbano e queria aqui abrir uma conta, era desprezado. Um gajo do Líbano, mas o que é isto? Demorava tempo para coisa. Então o que é que ele fazia? Ou até com políticos e com outras coisas. O que é que ele fazia? Identificava a sede do banco. Identificava a hora de ponta, portanto, a hora da manhã e da hora do almoço e depois à noite, quando as pessoas, muitas estavam a entrar e a sair do edifício. E o que é que ele fazia? Todos os dias, religiosamente, àquela hora, por exemplo, às 8h30 da manhã, quando estavam todos os trabalhadores a entrar, ele também entrava. Mas não entrava, não tentava passar a segurança. Mas o único objetivo dele era dizer buongiorno, buongiorno. E fazia isto dias e dias e dias seguidos. E depois, às vezes, voltava à noite, outra vez, cumprimentar as pessoas à noite. Não é? Se calhar já não era buongiorno, não sei o que ele dizia à noite, ou à hora do almoço. Mas o objetivo dele era cruzar-se com os seguranças e com os empregados do banco todos os dias. Se ele fizer isto durante 4 meses seguidos sem parar, o que acontece? A certa altura eles pensam que ele trabalha lá. Então já consegue passar, bom dia, passa pela segurança, Sr. Safra, está bom, não sei o quê. Epá, já ninguém pede nada, já não há cartão, já não há acesso. Entra por ali dentro, o próprio diretor do banco já o conhece, está bom, pá, já ouvi cá imensas vezes, você trabalha em que área? Não, eu sou investidor, interessante. E começa a falar. Portanto, ele expunha-se tanto à pessoa objetivo, que a pessoa objetivo já não o estranhava. Isto está descrito de uma forma muito mais elaborada nos manuais da CIA. Os agentes secretos usam isto de uma forma muito mais sofisticada, mas que eu agora não vou abrir. Quem também utilizava, e eu já falei sobre isto, esta tática de aquecer o sapo, isto chama-se aquecer o sapo devagarinho, né? Se mete a água a ferver em cima do sapo, ele foge. Se a temperatura for subindo devagarinho, que é o que ele está a fazer, é subir a temperatura devagarinho, está a passar na portaria, as pessoas vão vendo, vai aquecendo. A essa altura já o conhecem. Quem fazia parecido era o Epstein. Vejam o vídeo do Epstein. A pessoa ia à casa dele, onde ia logo pôr 2 miúdas em cima, mas ia pôr uns quadros um bocado horrorosos na parede, sugestivos. Deixar cair um livro sugestivo no chão, usar uma toalha de mesa sugestiva, vejam o vídeo. E a pessoa vai progressivamente escorregando, sem nunca saltar, como o sapo também não salta e morre queimado. Ele usava a estratégia que chamava Buongiorno para infiltrar
organizações. É interessante, pensem nisto, tem muitas aplicações no dia-a-dia. Pensem nisto. Bom, mas como eu disse, os clientes cada vez mais pediam Suíça, 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 Milão já não chegava, as pessoas queriam era mesmo ter contas em bancos suíços, então ele começou a frequentar Geneve, na Suíça. E montou um escritóriozinho provisório, imagino. Aliás, ele até ao fim da vida era um bocado assim. Até ao fim, quando já era riquíssimo, continuava a ser um bocado assim. Imagino que o escritório provisório em Geneve não era mais do que um quartinho onde ele também dormia. Portanto, ao fim e ao cabo, era como eu ia viver para um país qualquer e o escritório também é um apartamentozinho pequenino, pronto. Mas já tinha criado a percepção que tinha um escritório em Geneve. E começa-se a infiltrar na banca suíça, na sociedade suíça, começa a conseguir mesmo abrir contas em bancos suíços, começa a ter elevado património, que não era dele, mas que era de uns desconhecidos em Tel Aviv e não sei aonde. Ele é que tinha que ter as notas muito bem para não baralhar aquilo, não é? O dinheiro chegava em milhões. Reparem que este circuito que ele montou, depois da pessoa, se calhar, imaginem aos dias de hoje, mandar 1000 euros, os 1000 euros chegam. Agora vou mandar 2000 euros, 2000. A certa altura confia mandar 1 milhão de euros sem nenhum documento para um tipo qualquer e o 1 milhão de euros chega lá. Ok? Então este circuito que ele criou começou a movimentar valores gigantescos que ele ia depositando, quer em Milão, quer em Geneve, na Suíça. Até que, com apenas 24 anos, é importante perceber isto, há muitas pessoas que ainda estão na universidade ou acabaram de sair, estão no primeiro emprego. Ele, com 24 anos, criou o seu primeiro banco. Onde? Na Suíça, em Geneve. Chamou-lhe TDB, Trade Development Bank. Ele já pôs um nome em inglês para dar um ar internacional. Não é? Ele sabia que os suíços sabiam que ele não era suíço, então criou um nome internacional. Trade Development Bank. Conseguiu obter uma licença bancária, que na altura era muito mais fácil. E reparem, os depósitos já lá estavam. Já estavam, era noutros bancos. A partir do momento que teve a sua licença bancária, o que aconteceu aos depósitos dos outros bancos? Tiram dos outros bancos e vieram para o banco dele. De repente o banco dele, BUM! No primeiro dia, um salto enorme de depósitos. Porque o dinheiro já estava lá e já era ele que controlava tudo. E os outros já confiavam nele pessoalmente, queriam lá saber se era o BS, União de Bancos Suíços, ou se era o TDB. Era o Sr. Safra. Era o Sr. Safra que toma conta das nossas coisas na Europa. Bom. E esse TDB recebeu instantaneamente o dinheiro que ele já tinha atraído para a Suíça, que era o dinheiro de judeus, como ele, de árabes dessa região ali à volta de onde era a família dele, e de latino-americanos. Começaram a aparecer algumas coisas da América Latina. E está aí a começar a buscar ao Brasil. Ok? As tais ligações sírio-libanesas, vimos um exemplo sírio-libanês, o Hospital Sírio-Libanês, de comunidade, tal como ele foi para Geneve, para Milão e para Geneve, outros foram para a América Latina. Outros dessa região foram para a América Latina. Não da família dele, mas outros. E começava a haver algum dinheiro que lhe chamava a atenção. Ao ponto que o irmão mais novo foi mesmo viver para o Brasil. Para ajudar a acelerar esse circuito. A estratégia é sempre a mesma. Tenho uma fonte, essa fonte começou por ser... Eu estou a acelerar um bocado na história, mas depois vamos recuperar. Mas só para explicar bem a lógica. Ele tinha uma fonte de dinheiro, que era Israel. Os judeus que chegavam a Israel. Mais os árabes ali à volta. Tinha uma fonte de dinheiro. Essa fonte de dinheiro queria-se que o dinheiro não ficasse ali. Eles queriam estar ali pessoalmente porque era seguro e era o ambiente dos judeus, mas o dinheiro, para se estiver na Suíça, é melhor do que estar ali. Não é? Aquilo pode arder tudo com uma guerra. Então, queriam o dinheiro em Geneve. Ao mesmo tempo, havia outros que também não queriam ter o dinheiro ali, que eram os latino-americanos que começaram a trazer o dinheiro, a querer trazer o dinheiro para a Suíça, ao ponto dos dois irmãos mais novos irem viver para o Brasil. Bem, mas fecha isto, que é para não nos perdermos. Mas reparem que ele já tinha um capital de confiança fortíssimo, porque davam-lhe o dinheiro no Médio Oriente e o dinheiro chegava à Europa. Milhões a perder de vista, a circularem neste circuito, que é o que nós chamaríamos black market hoje em dia, é o mercado informal, não é? Mas que é o que existe nestes sítios. Como eu disse, até em África existe, e no Brasil há os doleiros, que é semelhante. Portanto, o irmão dele, Joseph, também sai lá do Líbano,
vai trabalhar com ele na Operação de Milão, vai trabalhar com ele na Operação de Geneve, na Suíça, e este Joseph, pronto, trabalhou em Milão, trabalhou na Suíça, já vinha do Líbano, era de confiança. Ele diz-lhe, agora vais para o Brasil e vais criar no Brasil uma forma das pessoas mandarem o dinheiro também aqui para a Suíça, tal como os árabes mandam para aqui, os judeus. E, portanto, ele vai para o Brasil e depois eu hei de contar em detalhe, se calhar num vídeo 2, tudo o que aconteceu no Brasil, porque epá, realmente é muito detalhe e vamos perder a história global. Temos que começar pelo global e depois ir a esse tema do Brasil, pá, que também tem aventuras incríveis. E ele, quando vai para o Brasil, o irmão mais novo, com a tal Moise, não é? Com o tal Moise, foram dois, não? Os dois mais novos, foi o Joseph e o Moise, pá. Moise Safra e o Joseph. Curiosamente, o mais novo de todos é que era o líder. Bom, isto a idade também não é tudo. E a partir daí descobriram que no Brasil e na América Latina em geral também há, exatamente como nos árabes e nos judeus, algum gosto em tirar o dinheiro dali e ter alguma coisa na Europa para estarem mais seguros. É interessante perceber que até nos dias de hoje, não é? É interessante perceber que até nos dias de hoje. Nos dias de hoje, vamos ver os 5 mais ricos do Brasil. Eduardo Saverin. Onde é que vive? Vive em Singapura. Não quis ficar lá. Vicky Safra. Número 2. Vicky Safra. A tal Safra. A tal viúva. Onde é que vive? Vive na Suíça. Número 3. Jorge Paulo Lehmann. Onde é que vive? Vive na Suíça. Número 4. David Velez, fundador do Nubank. Onde é que vive? Vive no Brasil. Número 5. Carlos Alberto Sucupira. Onde é que vive? Vive na Suíça. Portanto, do top 5, só um é que vive no Brasil. Do top 5 dos mais ricos do Brasil, só um é que vive. Portanto, 4 quintos ou estão na Suíça ou estão em Singapura. Portanto, a tendência que ele identificou na altura ainda hoje continua válida. Tem dinheiro, o dinheiro tem que ir para o outro lado. Não vale a pena. Brasil é para ganhar dinheiro, mas depois o dinheiro tem que ir para o outro lado. É uma tendência que se mantém até hoje. E, portanto, vemos que ele já tinha um banco em Geneve, abriu um banco em São Paulo, que é o Banco Safra, que existe hoje. É o Banco Safra que existe hoje. Portanto, o Geneve abriu em 1956, quando tinha 24 anos. Em 1962 abriu o banco em São Paulo. E em 1966 abriu o banco em Nova Iorque. Portanto, de 56 para 66 foram 10 anos. Em 10 anos abriu 3 bancos. 3 bancos e não é 3 no mesmo sítio. Um, Geneve, Suíça. Outro, São Paulo, Brasil. Terceiro, Nova Iorque, United States. Portanto, já estamos a ver também a lógica que é quem não quiser mandar o dinheiro para a Europa, se calhar quer mandar para os Estados Unidos. Também tenho. Portanto, ele é sempre abrir bancos que podem receber ou emitir dinheiro. Acumulava em 2 sítios, na Europa, na Suíça e em Nova Iorque. E tinha também 2 origens. Uma origem no Médio Oriente e uma origem na América Latina. Bom. Mesma estratégia, private banking, nos Estados Unidos, banco para clientes institucionais. E como é que ele abriu? Comprou um banco que já existia, pequenino, que era o Republic National Bank of New York. Era um banco que estava semi-pequenino, acho que só tinha um balcão, uma coisa assim. E ele em 1966, 10 anos depois de ter começado, comprou esse banco. Mesma estratégia de inscrição e liquidez. No primeiro dia, depois dele comprar, conseguiu abrir 1200 contas. Mas como é que é possível? Num dia abriram 1200 contas? Não. Em 9 dias abriram 10 mil contas. E em um mês abriram 20 mil contas novas. Pá, isto parece... Epá, mas como é que é possível? Não, como é que é possível? Porque é as contas dos israelitas, dos libaneses, dos brasileiros, dos venezuelanos, dos não sei o quê. Portanto, ele já tinha as fontes. Quando abre um destino, é exatamente igual a Geneve. O dinheiro já estava posicionado. Quando ele abre, o dinheiro vai para lá. Aqui é igual. É ligarem sem parar aos clientes todos. Olha, você já está connosco na Europa. Quem está connosco nos Estados Unidos quer. E aquele banco começou logo a encher.
E para termos uma noção, o Republic National Bank tornou-se o maior banco de propriedade privada nos Estados Unidos. Privada não quer dizer nos Estados Unidos, privado significa que não está cotado na bolsa, não é que os donos são privados. Não é? Em 1982 era o 25º maior banco dos Estados Unidos. É impressionante. O banco criado quase do zero, em 1982, ele comprou em 1966, em 1982 era o 25º maior banco dos Estados Unidos. Quantos bancos há nos Estados Unidos? Nesse ano havia 14.451 bancos. Ele era o número 25. Portanto, o modelo de negócio dele funcionava bem. Ele tinha uma coisa que as pessoas queriam. Eu imagino que hoje em dia é igual. Imaginem que vocês vivem na Venezuela. Têm dinheiro. Aparece alguém a dizer assim, quer ter o seu dinheiro nos Estados Unidos, em Nova Iorque? Como não? Quer ter o seu dinheiro na Suíça? Quase toda a gente que vive na Venezuela, qualquer país, na Síria, no Catar, no não sei do quê, quer ter dinheiro na Suíça. Porque é mais seguro. Não vai haver uma guerra. Quer dizer, não vai começar tudo aos tiros. Não vai aparecer um ditador tipo Venezuela que nacionaliza aquilo tudo. Mesmo no Brasil hoje em dia, imagino que a malta começa a ver o que está a acontecer, se calhar está na altura de termos outro poiso. Era o que ele oferecia. Bom, entretanto, este Edmund já era um banqueiro internacional. Né? Tinha bancos na Suíça, bancos no Brasil, bancos em Nova Iorque, com dimensão, tudo a crescer. Começou a namorar com uma brasileira. Portanto, eu imagino que ele, quando ia lá ao Banco Safra no Brasil, ou de alguma forma acabou por conhecer uma brasileira carioca do Rio de Janeiro, nascida no Rio de Janeiro, que se chamava Lily Watkins. Portanto, o nome não é um nome português, porque ela era descendente de famílias internacionais, não é? Mas nasceu no Rio de Janeiro. Lily Watkins, que tinha acabado de ficar viúva de um dos clientes do Safra. Portanto, ele tinha um cliente, um velhote qualquer, que tinha a mulher mais nova, ele morreu e a mulher ficou e começou a namorar com o dono do banco, que era o Safra. Ela já tinha sido casada 3 vezes. Já estava bem batida. Já tinha sido casada 3 vezes e foi casar pela 4ª vez. Em Geneve. Casou em Geneve, na Suíça, com o Edmund Safra. Portanto, ela de facto tinha alguma facilidade em atrair banqueiros, empresários e tudo isso. Não é? Era uma carioca com algum jeito. Ele tinha 43, ela tinha 41, estavam mais ou menos na mesma faixa etária. Nenhum deles tinha filhos. Portanto, há algumas suspeitas que o casamento era mais uma amizade. Há mais uma amizade do que algo com uma natureza romântica / sexual. Portanto, era mais uma amizade. Acho que o Edmund Safra se calhar não tinha grande interesse em mulheres. Não sei, não consigo dizer se tem ou não, mas não encontro nenhuma evidência que tivesse. E esta senhora, se calhar depois de 3 casamentos, também queria estabilizar, já estava habituada à boa vida, ela própria também tinha recursos. Aliás, há descrições do Safra dizer que ele é que teve que fazer um esforço para acompanhar o lifestyle dela, porque ele era sobretudo um homem de trabalho e ela andava muito mais em viagens, em festas, em compra de casas, em decorações, em não sei o quê, e ele é que teve que fazer um esforço para acompanhar o ritmo dela, não é do género, encontrou uma carioca que nunca tinha visto nada e ele agora ia proporcionar uma boa vida. Ela já vinha de 3 casamentos com tipos de sucesso. Bom, vamos entrar agora voltar à Suíça. Eles casaram em Geneve. Voltar à Suíça. Que era muito o poiso do Safra nesta altura, ainda era a Suíça. Este banco da Suíça, que tinha começado do zero, lembram-se que ele começou com 24 anos. Do zero. No início dos anos 80 já tinha 5 bilhões de dólares em ativos. Este banco. Ok? Portanto, era um banco que começava a ter estatuto até na Suíça e um banco relevante e com bons clientes internacionais de grande dimensão. Ele sempre conseguiu atrair clientes de elevado património. Mas o que aconteceu? A American Express, americana, isto também é engraçado, como ele tinha os investimentos nos Estados Unidos, o próprio Safra, que era o tipo da Síria e do Líbano, começou a ter visibilidade internacional. Era muito conhecido na Suíça, era muito conhecido no Brasil, era muito conhecido em Nova Iorque, em Manhattan. Não é?
O Banco de Manhattan já tinha, nessa altura, 80 agências, ou uma coisa assim. De uma passou para 80. E, portanto, o nome dele começou a entrar nos círculos de alta finança destes sítios. A American Express, dos cartões, epá, na altura tinha um negócio que se chamava Traveler's Checks, que era quando a pessoa viajava, por exemplo, se eu quisesse ir aos Estados Unidos, não era eu, porque eu já sou de uma geração onde isso já não era relevante, mas se fossem os meus pais, não é? Queriam ir viajar, tinham a moeda portuguesa, queriam poder gastar noutro sítio, comprava-se uma coisa que eram os Traveler's Checks, que eram os cheques da American Express que se podia utilizar quase em qualquer parte do mundo, porque eles depois trocavam aquilo pela moeda que fosse. Portanto, eram cheques mesmo, com valores específicos, era quase como se fosse emitir notas, e a pessoa comprava esses cheques. Tinham isso e tinham os cartões de crédito que ainda hoje têm, não é? Mas eles achavam que se podiam evoluir para ser um banco mais global, uma instituição financeira global com vários produtos. E uma coisa que encaixa bem na marca American Express, que ainda hoje é uma marca com prestígio, mais para a elite, não é? Um cartão de crédito até um pouco mais de elite, era o tema do private banking e da Suíça. E então a American Express, que já começava a conhecer o Safra de Nova York, de Manhattan, não sei o quê, decide fazer um takeover do TDB na Suíça. Que decide comprar o banco TDB na Suíça e passavam a ter um private bank a sério, em Geneve, montado, com clientes e passavam logo para essa fase. Foram falar com o Safra, portanto, mandaram uns tipos a Geneve falar com ele e ofereceram-lhe 359 milhões de dólares pelo banco. Que ele tinha criado do zero, é preciso saber. O banco que ele criou do zero, com 24 anos, agora estavam-lhe a oferecer 359 milhões para comprar. E ele recusou. E disse, pelas nossas análises, o preço mínimo dos mínimos que podemos aceitar são 555 milhões de dólares. 555. 555 milhões de dólares. Estamos a ver o 5 a aparecer. Pá, isto deixava os tipos da American Express, os analistas, os técnicos que faziam contas, que não sei o quê, mas como é que o gajo chega a este número? Pá? Porque nas contas dele aquilo valia 359, o outro garantia-lhes que aquilo valia 555 e era um mistério, ele nunca explicava porquê, mas não, os nossos analistas dizem que é o mínimo que eu posso aceitar. Pá, e os tipos da American Express ficavam meio loucos com aquilo, não conseguiam chegar àquele número de forma nenhuma, mas lá cederam e pagaram os 555 milhões. Ele de repente, 555 milhões em liquidez, calma. Uma coisa é 555 milhões em ações e coisas do género. Agora 555 milhões em liquidez, ui, para o tipo que vinha lá de Beirute, não é? Portanto, o tipo, se já era fanático pelo número 5, agora é que ficou mesmo fanático. E isto é engraçado porque às vezes, quanto menos pensar, melhor. Porque se ele estivesse a fazer contas, os outros se calhar convenciam de nenhuma maneira. Não, vamos ver as análises, o balance sheet, não sei o quê, vamos fazer aqui a desconto do cash flow, não sei o quê. E conseguiam convencê-lo com uma discussão racional. Mas como aquilo era completamente irracional, era implacável a negociação. Não, o mínimo é 555. É um número inventado. Estão a perceber o que eu estou a dizer? É um número completamente inventado só porque são 3 5. Não há nenhuma análise. É isso que eu estou a dizer. Não há nenhuma análise. É um número inventado. Como é inventado, não cede. Não há nenhum argumento racional que consiga vencer uma coisa emocional que é que tem que ser tudo 5. Coisas com 5. Eu se calhar também gosto do número 5. Pá. Já me viram várias vezes com 5, não é? Como é que se chama a minha empresa? 5,000 miles. Bom, isto não é sobre mim. Número 5. Vendeu por 555 milhões de dólares. Qual é que era a matrícula do carro principal do Edmund Safra? EJS, que era Edmond Jacob Safra, 555. EJS 555. 3 5. Matrícula do carro. Em casa tinha uma fonte com água. Quantos jatos de água tinha a fonte? 55 jatos. Todos os números de telefone que ele usava pessoalmente tinham que estar maxed out no número de 5. Tinha que ter tipo 55, qualquer coisa, 555. Tinha que ser 5 ao máximo. Ele exigia que lhe dessem números com 5. Andava sempre com uma coisa no bolso que é o símbolo Hamsa, que é uma mão, que são 5 dedos. Devemos pôr aqui a imagem para perceberem o que é isto. É um símbolo judaico-árabe que é a mão, com 5 dedos. Ele achava que protegia. É um amuleto, ao fim e ao cabo. Não é? Andava sempre com isso, em ouro, no bolso, no fato, no terno.
E, portanto, o preço que ele pediu tinha 0 de analítico. Ele é que fingia que os analistas do Grupo Safra não admitiam menos do que 555, mas era um número inventado. Como não tinha nenhuma racionalidade, ganhou a negociação. Pá, porque tudo o que eles dissessem ele nem queria ouvir. Tinha que ser 3 simples ou não vendo. Nem lhe interessa o que é que a conta dá, não é? Pronto. E, portanto, eles compraram, eles pagaram os 555 milhões de dólares, ele ficou cheio de dinheiro, não é? Imaginem, estamos no ano de... início de 1980, não é? Temos 1980. 1983. Em 1983, o miúdo, que agora já não era um miúdo, do Líbano, 555 milhões de dólares depositados em nome dele. Pagos pela American Express. Bom, a American Express, claro, que exigia, porque eles achavam que ele tinha relação com clientes e tudo mais, que ele se mantivesse envolvido com o banco, não é de gente compras e vais-te embora. E então depois foi passado para a posição de chairman, presidente do Conselho de Administração, e eles nomearam um CEO americano para gerir o banco e puseram um monte de gestores americanos no banco. Os bancos dele sempre tinham muito daquela origem judaica, sírio-libaneses na gestão, mesmo em Nova Iorque. Todos os níveis de topo. Há casos que se contam no banco em Nova Iorque, no Republic Bank, que ele contratava vice-presidentes e coisas assim americanos que vinham de empresas top dos Estados Unidos. Eles demitiam-se em 15 dias, porque é impossível, porque todas as decisões são tomadas por sírio-libaneses, eu não consigo decidir nada. Há estes relatos. E é neste cenário que entra uma empresa gigantesca, que é a American Express, típica americana. Procedimentos, targets, KPIs, tudo coisas que não existiam nada disso nos bancos do Safra, não é? Procedimentos, targets, KPIs, compliance, regras, não sei o quê, indicadores de produtividade, decisões tomadas com documentação a justificar tudo. Portanto, tudo muito mais lento, tudo muito mais formal, tudo muito mais estruturado, tudo muito mais uma gestão americana que era quase incompatível com a personalidade de um Safra que nunca teve um chefe na vida. Não é? Ele saiu com 16 anos da casa dos pais. E, portanto, o ambiente da American Express para ele era uma coisa que ele nunca ouviu falar, nem sabe o que é. Nem quer ouvir falar, e procedimentos, e quer decidir uma coisa, e é preciso preencher um formulário para entregar, para ser avaliado, para mandar para os Estados Unidos, para ver se faz sentido. E ao ponto de eles começarem tipo, a racionalizar a dimensão das salas. Então ele que tinha lá em Geneve uma sala gigantesca do CEO do TDB, com vista para o lago, não sei o que, uma coisa top. De repente estava sentado numa salinha pequena que nem janelas tinha, porque era o que eles achavam que era indicado para os indicadores de produtividade de metros quadrados que a American Express aplica em todos os sítios onde está, também aplicava ali. Então ele era um tipo multimilionário, centenas de milhões, e estava numa salinha sem janelas a trabalhar nos procedimentos da American Express. E, pá, isto na cabeça dele isto era completamente impossível. Completamente impossível. Não conseguia tomar uma decisão sem formalizar tudo, não é? E então, claro que a relação estourou, não é? Eu consigo imaginar exatamente, eu sei, isto que eu estou a descrever, eu acho que qualquer gestor da minha idade sabe o que isto é, que é ele ter uma determinada cultura e de repente está noutra cultura a ter que seguir procedimentos que ele não valoriza, que não concorda com nada daquilo, que não consegue dar um passo sem pedir autorização. Ele que era um tipo importantíssimo, de repente estava numa salinha porque eram os metros quadrados pré-aprovados. Epá, isto é insuportável, não há forma, é mesmo insuportável para uma pessoa que viveu a vida toda com altos riscos e com muito trabalho, mas em liberdade, não é? Com alguma liberdade. E portanto ele passou de lidar com príncipes e magnatas intercontinentais para lidar com empregados da American Express. Porque não é os acionistas da American Express. Quer dizer, os tipos que estão lá na Suíça são os empregados americanos que vieram nomeados podem ser empregados super bem pagos e vêm todos de Harvard e de não sei do quê, mas não deixam de ser empregados. Este tipo estava habituado a lidar com o príncipe do Mónaco, não é? Com os tipos do Irão, com a mais fina flor, com a nata da aristocracia financeira. E agora estava ali com formulários. Bom, portanto, em 2 anos o gajo fartou-se daquilo completamente e foi-se embora. E foi-se embora para onde? Já não estava em Geneve, não é? Já não tinha o banco em Geneve, então foi para o banco dele em Nova Iorque. Para o Republic National Bank. E, como sempre, o tipo, quando entra aquela... ia dizer aquela merda, pá, é disso mesmo. Começa a expandir. Aquilo começa a expandir. Então, ele em 1985, esta data também é gira, 1985, só uma nota mental,
Ele saiu de Geneve, portanto, tinha vendido em 83 e 85. Saiu, foi para os Estados Unidos, e o banco, que era um banco já grande em Nova Iorque, em Manhattan e em Nova Iorque em geral, abriu em Miami, abriu em Geneve, em Miami abriu logo, em 1985. Depois abriu em Geneve no final dos anos 80, no Mónaco já nos anos 90, no Luxemburgo e em Cannes também nos anos 90. E, portanto, de Miami abriu em quantas localizações? 5. Miami, Geneve, Mónaco, Luxemburgo e Cannes. Pronto, cá está. A decisão não podia abrir em 3, vamos ter que abrir em 5. E já se percebe também a lógica dos destinos. Miami estava-se a tornar uma cidade em explosão. Geneve, os outros tiraram não, vendeu. Os outros não tiraram nada. Ele vendeu o banco, mas voltou a abrir. Também é interessante perceber que ele voltou a abrir outro banco lá. Desta vez era uma subsidiária do Banco de Nova Iorque, do Republic National Bank. Abriu no Mónaco, abriu no Luxemburgo e abriu em Cannes. Isto para os americanos da American Express, disse o quê? Mas não estou a perceber. Vendes o banco e agora abres outro. É tipo alguém que sai de uma empresa e abre uma empresa concorrente com aquela, não é? Começou uma guerra gigantesca. Portanto, quando ele abriu em Geneve uma agência do Republic National Bank of New York, os gajos disseram: este gajo vai nos roubar os clientes. Ele é que conhece os clientes. Ele é que a vida toda tratou aqueles clientes sauditas, não sei o quê. Os brasileiros e os não sei o que mais. Abre aqui uma agência, os clientes vão mudar para o banco dele. Isto é uma traição. Este gajo é inadmissível. O gajo não pode vir concorrer connosco. E então a Amex começou a criar, executivos da Amex, rumores, vou dizer assim agora, escolhendo um bocadinho com mais cuidado as palavras, rumores de que o Safra estava ligado à lavagem de dinheiro com origem de tráfico de drogas, América Latina, e do tráfico de armas. Vindo de onde? Vindo de onde? Do escândalo Irão Contras. Hello! Khashoggi, Epstein. Epá, isto é impressionante! Isto é impressionante. Reparem que isto é impressionante. Como é que nós chegámos ao Safra? Chegámos ao Safra a partir do vídeo do Magnitsky e Alexandre de Moraes. Ok? Magnitsky e Alexandre de Moraes, quando foram ter a reunião na Leopolda, falei em Safra, houve pedidos, Safra. Mas agora a história está a dar uma volta e está a bater no vídeo do Epstein. Porque no vídeo do Epstein é onde eu falei exatamente que ele estava envolvido no escândalo Irão Contras com o empresário Khashoggi. Estão a perceber que neste momento já temos 5 vídeos ligados uns aos outros. Este do Safra tanto apanha os 2 vídeos do Magnitsky, como agora está a apanhar os 2 vídeos do Epstein. Epá, isto é o Matrix. Isto é mesmo o Matrix. Epá, é insane. É insane. Tem mesmo que ver os outros vídeos para perceber o que eu estou a dizer. Bom, então a American Express começa a lançar suspeitas e começam a sair anúncios de jornais com entrevistas, tipos da American Express, que este Safra conseguia atrair depósitos elevadíssimos porque, em parte, atendia clientes que mais nenhum banco aceitava, não é? Os sul-americanos não conseguiam abrir nenhuma conta na Suíça, os gajos do Brasil e das Venezuelas e dos não sei o quê, mais nenhuma conta na Suíça se não fosse no banco do Safra, porque os outros rejeitavam-nos, com insinuações de que era tráficos disto e daquilo. E com os do Médio Oriente tinha clientes normais, mas depois lá à mistura tinham Khashoggis. Por exemplo, o Khashoggi é um mega vídeo. Eu ainda não estudei nada do Khashoggi, mas posso garantir que o Khashoggi é um mega vídeo. Traficante de armas saudita, escândalo Irãos Contra, operações clandestinas da CIA. Bem, isso é um vídeo, é um bife do lombo a sério, pá. Um bife do lombo a sério de informação. Bom, então os tipos da American Express começaram a criar rumores insultuosos. Epá, agora nós podemos pensar, mas será que eram rumores ou será que era mesmo verdade? Não é? Porque realmente aquele dinheiro que inchava aqueles bancos com uma velocidade vinha de algum lado, não é? Julgo que nunca saberemos. Nunca saberemos. Mas a American Express diz, nós começámos, quando comprámos o banco, vimos que tinha muitos depósitos, mas depois quando viemos gerir, começamos a ver, e agora é que percebemos de onde é que vêm os depósitos.
E o senhor Safra, durante muito tempo, tinha clientes, e dizem nomes, dizem o Adnan Khashoggi, magnata saudita, traficante de armas do escândalo da CIA Irãos contra. Dizem o Mohammed Reza Pahlavi, chá do Irão. Chá do Irão. Também interessante, chá do Irão. Como é que era o Irão antes da Revolução e agora? O chá do Irão, essa família toda. Mohammed Reza Pahlavi. Era cliente do banco na Suíça. A Casa Saúde, a família real saudita. Isto, claro que isto já não... Se calhar o Khashoggi é que é mesmo o Dark Money, não é? O Dark Money. Depois o Reza Pahlavi já não é tanto. A Casa Saúde é dinheiro do petróleo. A família Grimaldi do Mónaco, já estamos no prestígio, aqui já não há dúvida. Mas, por exemplo, os Grimaldis do Mónaco, o banco deles na Suíça era o TDB do Safra. Porquê? Porque estes tipos não querem ir pôr aquilo num banco com funcionários, eles querem pôr num banco com gente habituada a lidar com príncipes, que preserva a confidencialidade, que os respeita, que os compreende. Bom, encontraram também latino-americanos diversificados, contas do Brasil, do Paraguai, da Argentina, da Venezuela, e dão um pouco a American Express a entender que estas contas da América Latina também não eram completamente clean. Havia ditadores, havia militares, havia traficantes e, portanto, e depois havia clientes normais, sírio-libaneses, que abriam conta ali porque era do mesmo grupo social. Isto começa a destruir a reputação do Safra, que diz assim, não, olha, você teve imenso sucesso, mas é porque trabalha como bandidos. Se nós trabalhássemos como bandidos, toda a gente tinha o sucesso que você tem. Você não tem a moral e aceita o dinheiro vindo de onde vem. Os outros bancos filtram e rejeitam esses clientes. Ele reage automaticamente, a defender a honra, pede aos advogados para irem falar com a American Express, nos Estados Unidos e tudo mais, a dizer que o TDB, que era o banco dele, não é? Mas que agora era da American Express, estava a sujar a reputação dele. Portanto, os americanos lá nos Estados Unidos ouvem isto, dizem, mas aqueles gajos lá da Suíça estão fora de controle, ok? Também não é normal um banco andar a falar sobre os clientes do banco. E então, os tipos dos Estados Unidos, que se calhar estavam mais habituados a ver o Safra nos Estados Unidos, em Nova Iorque, dão instruções para o banco para, viola no saco, acabou com isso, nós na American Express não andamos a falar de clientes, nem muito menos a denegrir outros banqueiros. Portanto, isso acabou. E recebeu uma carta da administração da American Express formalmente a pedir desculpa e perguntavam nessa carta quais eram as instituições de caridade que ele mais valorizava. Ele terá respondido e a American Express doou 4 milhões de dólares às instituições que ele referiu. E com isto sanou-se essa guerra que estava a fermentar. Mas, entretanto, o tipo estava incomodado com isto, mas o que ele não estava incomodado era com falta de dinheiro, não é? Porque ele, entretanto, tinha recebido 555 milhões de dólares da venda do outro banco. E 555 milhões de dólares têm que ser comemorados. Então o que é que ele fez? Em 1985, foi precisamente o ano em que ele saiu do TDB, já zangado, não é? Porque farto daqueles procedimentos da American Express, ele comprou a Vila La Leopolda, em Villefranche-sur-Mer, na Riviera Francesa. Esta vila tinha sido construída em 1902 pelo rei Leopoldo II da Bélgica e era a casa onde ficava a amante do rei. Portanto, a amante do rei ficava ali na Riviera, num palácio, para o rei de vez em quando ir lá visitar. Portanto, a amante era bem tratada e tinha a La Leopolda ao serviço dela. Portanto, era uma casa de origem real. Rei Leopoldo II da Bélgica. É um palácio com vista panorâmica para a Côte d'Azur, com 8 hectares de terreno. Bem, um apartamentozinho no Mónaco, ou naquela região, uma treta qualquer de um quarto, já custa $1 milhão. Agora imaginem uma coisa com 8 hectares de jardim. 8 hectares de jardim naquele sítio. Com vista panorâmica para o mar. Quando ele comprou foi a casa mais cara do mundo. O valor que foi pago não se sabe, mas foi a casa mais cara do mundo sempre naquela altura. Ainda hoje é das casas mais caras do mundo. Um exemplo. Não se esqueçam de ver o vídeo anterior, porque aí descreve os processos de segurança e tudo mais, que é engraçado, tem pormenores. Mas para não me repetir, como podem ver ao vídeo anterior, deixo isso no outro vídeo.
O anterior é o vídeo Magnitsky e Alexandre de Moraes. Bom, mas por exemplo, em 2008, o bilionário russo, até um tipo engraçado, pá, engraçado também, bilionário russo, pá, temos material para vídeos infinito. Bilionário russo Mikhail Prokhorov quis comprar a casa do Safra. Portanto, em 2008 o Safra já morreu, já tinha morrido, não é? Era a viúva que vivia lá, a tal carioca. A tal brasileira carioca continua a viver no Leopolda, não é? Quanto é que o russo Mikhail Prokhorov ofereceu pela casa em 2008? Em 2008, não é agora, em 2008, 390 milhões de dólares para comprar a casa. Estão a perceber? Em 2008, uma oferta firme, contrato de promessa, compra e venda assinado, 390 milhões de dólares. Ok? Sucede que o que aconteceu em 2008? Tema para outro vídeo. O colapso económico global, o colapso do Lehman Brothers. Ok? Crise financeira internacional do subprime. Ok? Quem quiser pode pôr LB. Se puserem LB nos comentários, já sei que é Lehman Brothers. LB. É um vídeo explicar exatamente o que é que foi esse colapso financeiro. Bom, porque nós podemos ter vídeos sobre personalidades, mas podemos ter vídeos sobre eventos históricos também. Também é giro estudar isto. Portanto, tinha oferecido 390 milhões de dólares pela casa. Ao contrário do Trump, vejam o vídeo anterior, este russo, Mikhail Prokhorov, assinou mesmo o contrato de promessa, compra e venda. Quanto é que era o sinal do contrato de promessa, compra e venda? Era 10%. Portanto, ele pagou 39 milhões. Mas, entretanto, o Lehman Brothers estourou. E ele pediu à viúva do Safra a dizer, pá, vamos esperar, porque o planeta está tudo a derreter. Pá, não vou comprar uma casa de 390 milhões de dólares com um colapso financeiro a acontecer. E ela disse, não, 10% já cá estão. Ou pagas os outros 90% ou ficas a arder. Ele não pagou a tempo, porque estava com medo da crise e não sei o quê, e ela ficou com o Lá Leopoldo a mais 39 milhões de dólares. De euros. Ela ficou com mais 39 milhões de euros, que era 390 milhões de euros, e ela ficou com 10%, que eram 39 milhões. A tal Lili Safra, carioca, Rio de Janeiro, continuou no Lá Leopoldo em mais 39 milhões de euros de sinal. Bestial, pá. Hã? Bestial, pá. Dinheiro chama dinheiro. Isto é mesmo dinheiro chama dinheiro, pá. A crise, o planeta todo a arder e ela a ficar com um sinal de 39 milhões, pá. Crise dessas toda a gente quer. Bom, portanto, estamos a ver que o jovem Safra, já não era tão jovem, estava a meio da vida, tinha a casa mais rica do mundo, o tal sírio, libanês, barra monegasco do Mónaco, barra quase brasileiro, e com o irmão mais novo, já era mesmo brasileiro, o irmão mais novo ficou a viver no Brasil, tinha a casa mais rica do mundo. Ah, mas era a única casa que tem. Não. Quantas casas é que ele tinha? 5 casas. Tinha que ter 5 casas. Pá, não era possível ser qualquer outro número de casas. Tinha que ter 5 casas. Pá, tenho que copiar este modelo. Pá, tenho que arranjar uma maneira disto ser possível para mim. Bom, 5 casas. Pá, estou a gostar disto. Na Riviera Francesa tinha o Lá Leopoldo, a casa mais rica do mundo. Mais cara do mundo. Mesmo ao lado tinha outra casa, no Mónaco, que era a residência principal. Era um apartamento de luxo em Monte Carlo, onde também o Banco dos Estados Unidos tinha aberto um banco, que era o Republic Bank of Monaco. Ele a partir daqui era o Republic Bank, que era a marca de Nova Iorque, que ia abrindo outros sítios. Depois tinha uma casa onde? Tinha o banco em Nova Iorque. Onde é que tinha a casa? Upper East Side. Vimos que era onde o Trump também queria viver e onde teve. Upper East Side, em Manhattan. Tinha uma casa em Geneve e tinha uma casa em São Paulo. A casa em São Paulo julgo que era a menos usada e ele usava sobretudo quando ia visitar os irmãos. Mas, portanto, 5 casas. Riviera Francesa, Lá Leopolda, Mónaco, Manhattan, Upper East Side, Geneve, São Paulo. Epá, aquele cheiro a Líbano estava a começar a passar, não é? Já era o senhor Safra para um gajo com dinheiro que nunca mais acabava. Dinheiro e liquidez, não é? Porque 555 batidos é diferente do que ações, potencial futuro, avaliações, não é?
Mas entretanto ele ia ficando mais velho e a saúde dele estava-se a degradar. Duas coisas, a saúde dele estava-se a degradar e pá, isto é giro que cada vídeo parece melhor que os anteriores. Pá, isto tem twists and turns em toda a altura, em todo lado. E já temos 5 vídeos amarrados uns aos outros, também são 5. Os 2 do Epstein, os 2 os 2 do Alexandre de Moraes e mais este, estão os 5 ligados. Viram as ligações que eu falei? Também dá 5. E portanto ele estava a ficar com a saúde fragilizada, mas ao mesmo tempo o mundo bancário estava-se a profissionalizar, não é? Cada vez havia mais informática, sistemas, softwares, computadores, processos, compliance, reguladores ativos, e ele já sentia que aquele jeito que ele tinha para atrair os Khashoggis, os sauditas e os não sei quê, e os judeus, pá, cada vez funcionava menos no mundo moderno. Os irmãos viviam no Brasil, portanto também não tinham interesse em ir gerir bancos para Nova Iorque, e estavam com muito sucesso no Brasil também. E, portanto, ele chega à conclusão que a única hipótese que ele tinha, com pena, ele diz que é igual a vender um filho, decidiu vender o banco dos Estados Unidos. Que ele tinha comprado de um banco que só tinha uma agência. Vendeu o Republic National Bank of New York, mais o da Switzerland. Portanto, vendeu tudo. Ao HSBC, um banco global gigantesco, por 10 bilhões de dólares. Por 10 bilhões de dólares. Pá, a criação de valor é... Neste momento, este banco, Nova Iorque, que tinha só uma agência, já tinha 80 agências em Nova Iorque, já estava em Miami, em Geneve, em Monte Carlo e no Luxemburgo. Tinha 6 mil empregados e tinha 50 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares em ativos. Pá, isto é insane, pá. Isto é insane, pá. O Safra ficou com, em 1999, tinha 3 bilhões de dólares em liquidez. Bem, imaginem o que é. Uma coisa é, sou um industrial, agora 3 bilhões de dólares em contas bancárias. Epá, é como se tudo que existe no planeta fosse grátis. É como se tudo... Epá, é dinheiro líquido, não é avaliações. Percebam isto? Não é paper money tipo projeções futuras. É dinheiro no banco, 3 bilhões de dólares. Porquê que não tinha 10 bilhões de dólares? Porque o banco não era só dele, não é? Era dos irmãos também, era de outros investidores, não sei o quê. Ele tinha 3 bilhões de dólares em liquidez e 0 dívidas. Só sobrava, só entre aspas, o Banco Safra no Brasil. Portanto, venderam tudo, menos o Banco do Brasil, que ainda existe hoje. Ainda existe hoje. Estávamos em 1999. Estava o Putin quase a chegar a presidente da Rússia. Vimos que era na virada do milénio. Na virada do milénio vimos disto no vídeo do Putin. O que aconteceu? Está muito bem explicado também esta parte, mas agora vamos explicar um pouquinho mais detalhe no vídeo do Magnitsky, porque ele era sócio do investidor lá na Rússia. E é importante perceber, para perceberem a morte dele, têm que perceber o que é que aconteceu na Rússia. Para perceber a morte do Safra, têm mesmo que ver o vídeo 2 do Magnitsky e Alexandre de Moraes, em que explica, julgo que é o vídeo 2, que explica em detalhe o que é que se estava a passar na Rússia. Na madrugada de 3 de dezembro de 1999, portanto, estava o Putin quase a chegar a presidente da Rússia, o Safra morreu. Morreu como? Ele estava no apartamento de Monte Carlo, ficava até mais aí no lado lá Leopolda, que era a cobertura de topo do edifício Belle Époque, na Avenida d'Ostende, no Mónaco, não é? Com um apartamento bestial, pá, com vista para o Mónaco. Ele tinha uma equipa grande que trabalhava ao serviço dele, incluindo enfermeiros, seguranças e tudo mais. Embora a maior parte dos seguranças, isto também é importante explicar, eu expliquei isso até no outro vídeo, ficavam no La Leopolda. Porquê? Porque este apartamento do Mónaco era uma fortaleza. Era uma fortaleza com segurança física. Ele era, por causa dos negócios da Rússia que eu expliquei, ele era obcecado por segurança. Ele já nem sequer queria ficar no La Leopolda, que era uma mansão e, portanto, com muito mais vulnerabilidades. Alguém podia saltar muros, partir uma janela, entrar por outro lado. Tinha seguranças a perder de vista no La Leopolda.
Mas ele achava que estava mais seguro dentro deste apartamento do Mónaco, porque é um apartamento na cobertura, tinham que passar muito mais níveis de segurança e aquilo era tudo blindado e fechado. Há um incêndio dentro do apartamento, ok? O Safra, por indicação de um enfermeiro, foge para uma panic room. O que é uma panic room? Uma panic room, no fundo, é um cofre gigante onde ele pode entrar e fechar-se lá dentro. Imaginem que tinham assassinos que o queriam matar ou raptar. Uma panic room permite fugir para ir para dentro e trancar-se dentro de um cofre. E fica fechado aí, pois normalmente há alimentos lá dentro, há água, há telecomunicações, é uma sala onde a pessoa está fechada enquanto ocorre um ataque. O que aconteceu? Este enfermeiro vinha todo a sangrar, cheio de cortes e com a pele toda arrebentada, ia sangrar e disse-lhe: Senhor Safra, estamos a ser atacados. Estamos a ser atacados. Já neutralizei um dos atacantes, já combati com um dos atacantes, venho todo cheio de sangue. O senhor tem que fugir para a panic room. E ele foge para a panic room com outra enfermeira e tranca-se lá dentro. É uma enfermeira, julgo que filipina, e tranca-se lá dentro e fica fechado dentro da panic room. Entretanto, o apartamento pega fogo. E ele, a partir da Panic Room, consegue fazer contactos, porque ele tinha sistemas de telecomunicações, e eu julgo que ele até ficou com o telemóvel, não era um telemóvel, mas com um telefone qualquer, ou talvez fosse um telemóvel, não sei, mas ficou com um telefone qualquer que levou para dentro da Panic Room. Portanto, para além dos sistemas da Panic Room, ele levou um telefone e conseguiu contactar para a Leopolda, para o chefe de segurança, a dizer que estavam a ser atacados, que o apartamento estava a pegar fogo, e que havia assassinos ou raptores ou qualquer coisa do género dentro do apartamento no Mónaco. E que ele até já tinha visto um dos enfermeiros todo cheio de sangue. Começa a chegar a polícia, começa a chegar os bombeiros, mas quando vem a chegar, quem é que vai a sair? Quem vai a sair é o enfermeiro cheio de sangue. Vinha todo cheio de sangue. O que é que isso faz? Os polícias do Mónaco que chegam é um carrinho da polícia do Mónaco, não é a SWAT team, não é de forças especiais. Dizer, mas que lá dentro estão assassinos, isto temos que ir com calma. Então vão muito devagarinho, porta a porta, e depois aquilo estava tudo blindado e tudo trancado e tudo fechado. Eles nem sequer conseguiam passar barreiras de segurança física. Aquele apartamento era desenhado para ser uma fortaleza de segurança, mas ao ser uma fortaleza de segurança, segurava também os bombeiros e a polícia cá fora. Demoraram muito tempo a entrar. Também tinham medo os bombeiros de entrar e levarem um tiro do tal assassino. Bom, então o Safra morreu por inalação de fumo. Sufocou, não é? Porque a Panic Room deixava entrar ar por baixo, ao fumo, e encheu-se de fumo, e ele e a enfermeira morreram os dois, lá dentro. Mais tarde, este Ted Maher, que era um enfermeiro americano, foi preso e foi acusado de pegar fogo ao apartamento no interior, porque eles viram que não havia nenhuma entrada externa. Ninguém tinha entrado. Então quem pegou fogo foi alguém que já estava lá dentro. E acusaram este enfermeiro e ele admitiu que sim, que ele pegou de propósito fogo ao apartamento. Ele explica que fez cortes no próprio corpo com uma faca para fingir que era uma vítima e com uma lixa, daquelas de lixar madeira, lixou a própria pele para estar todo arranhado, não é? Como ele se deu por culpado, a investigação ficou um pouco por aqui. Mas acho que se forem ver o vídeo do Magnitsky vão perceber que há mais níveis de profundidade nisto. E, portanto, aquele enfermeiro pode ter sido obrigado a pegar fogo. Por quem? Vão ver o vídeo do Magnitsky. Porque como é uma suposição, não vou agora estar a descrever, mas vão perceber completamente o que aconteceu. E, portanto, o enfermeiro foi acusado de homicídio, foi preso, e o Safra morreu dentro da sua própria fortaleza. Portanto, o tipo que tinha, com 16 anos, mudado de país, aventuras, corrido riscos, não sei o que, não é? Foi morrer quando estava mais seguro do que nunca. Isto é giro. Às vezes a segurança é que é o nosso inimigo. Ele foi morrer quando estava rodeado de enfermeiros. Foi um dos enfermeiros que o matou. Foi a Panic Room, que é um cofre que impediu os bombeiros de o tirarem de lá. Foi todas as barreiras de segurança, portas blindadas, não sei do que impediram a polícia de entrar e os bombeiros de entrar. E é giro, pá, isto é curioso, pá. Não é? Ele que viveu a vida com 16 anos aí sozinho para outros países, de Tel Aviv, não sei o quê.
de repente, quando estava cheio de dinheiro, super seguro, foi assassinado dentro da própria casa pelos que são mais próximos. É curioso, é curioso. Se calhar os negócios da Rússia dão trabalho. Vão ver o vídeo do Magnitsky, pá. Vão ver o vídeo do Magnitsky, pá. Vão ver, e reparem que também foi um russo que tentou comprar a La Leopolda. Bom, como eu não quero que me aconteça a mim a mesma coisa, vão lá ver o outro vídeo. Entretanto, o Banco do Brasil continuava a crescer, existia, né? O Safra morreu, ficou a viúva a viver no La Leopolda, a carioca brasileira, e portanto a viúva dele era brasileira, o irmão já era brasileiro, o outro irmão também já era brasileiro. O Banco do Brasil começou a crescer. Como eu expliquei no princípio, 20 anos depois da morte do Edmond Safra, o irmão mais novo, o Joseph Safra, foi listado pela Forbes como o banqueiro mais rico do mundo, com 25 bilhões de dólares. E ainda hoje a sua viúva, Vicky Safra, é a segunda pessoa mais rica do Brasil, com uma fortuna avaliada em 22 bilhões de dólares. Mais um bife do lombo, pá. Mais um bife do lombo, uma história inacreditável, pá. Ainda bem que fui estudar isto, ainda bem que fui investigar. Opções para os próximos vídeos. Primeiro, como vem eu cumpro as promessas. Pediram-me o Safra, entreguei o Safra, pá, mas entreguei medalhador, pá. Não pode ser menos do que medalhador este vídeo. Bom, comentários, pá. Comentários a dizer medalhador, pá, é merecido. Mas quero que me deixem nos comentários a sugestão do próximo vídeo, porque como estão a ver aquilo que vocês me pedem eu faço. E eu acho que isto é giro, ser uma comunidade em que eu gosto de estudar e gosto de investigar. Gosto mesmo, faço isto com gosto. Dá imenso trabalho, mas faço com gosto. Mas também coisas que me interessam a mim, que vos interessam a vocês. Pediram-me o Safra, fiz. Tenho muitos pedidos para o Putin parte 2. Tenho pedidos para o Trump parte 2. Depois pedimos fazer Jorge Soros, Warren Buffett. Safra parte 2. O Império do Brasil. Também é giro, porque reparem que eu aqui tratei mais dos temas fora do Brasil. Um Safra parte 2, o Império do Brasil. Pode ser também um bom bife do lombo, pá, com ovo estrelado em cima. Bom, deixem nos comentários. Um abraço. Até ao próximo vídeo.